A falta de acesso à água potável, à coleta de esgoto e limpeza urbana levou milhares de brasileiros a hospitais no ano passado. Um estudo publicado hoje mostra que a universalização do saneamento básico evitaria doenças graves e traria uma economia de quase 50 milhões de reais ao ano para o SUS. Oi gente, que bom ter vocês aqui em mais um episódio. Eu sou Esther, estudante de fonoaudiologia, e hoje a nossa conversa é sobre algo que tenho aprendido na faculdade e o que mudou minha forma de ver o mundo, a saúde coletiva. Sabe, às vezes a gente acha que saúde é só não estar doente, mas hoje vamos mergulhar na realidade da Vila Horizonte. É um bairro com 18 mil pessoas, muitas histórias, mas também muitos desafios, como a falta de esgoto e ruas de terra. Antes de iniciar, nos fale um pouco mais sobre o perfil da Vila Horizonte. Como que é a comunidade e o acesso por lá? Bom, para a gente começar sobre a Vila Horizonte, o território, possui 80% das ruas de terra. Apenas a avenida principal, na base do morro, é asfaltada. O transporte público, ônibus ou transportes maiores, como o caminhão, não sobe o morro devido à largura das vias e à precariedade do solo. Apenas carros e veículos menores, como moto, conseguem subir. Água encanada tem apenas 45% tem água encanada oficial. O restante utiliza gatos e ligações clandestinas. A coleta de lixo é regular apenas na avenida principal, e os lixos ficam acumulados em pontos viciados, atraindo roedores e insetos. Para me ajudar a entender como a gente pode transformar esse cenário, eu convidei a Júlia e a Jane. Meninas, muito obrigada por toparem esse café virtual. Oi, Esther, gente. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão urgente, né? Oi, gente. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Vamos debater essas soluções, esses conflitos e estabelecer soluções reais. Júlia, vamos conversar com você. Os dados da Vila Horizonte mostram que 62% das casas não têm rede de esgoto e as famílias vivem em casas pequenas, com muita gente e muita umidade. Para quem estuda saúde, como é que essa falta de saneamento básico vira doença no corpo das pessoas, especialmente dessas diarreias e problemas de respiração quando a gente vê tanto nas crianças de lá? Então, quando a gente fala de falta de saneamento básico, a gente está falando de um problema que ele é recorrente há muito tempo e que também ele é diretamente a exposição a agentes infecciosos. Então, sem a rede de esgoto, os dejetos humanos acabam contaminando o solo, a água, o que facilita a transmissão de parasitas, bactérias, vírus. E isso leva, por exemplo, a diarreias, que são muito comuns nas crianças, Começa com uma e vai espalhando. As casas cheias e com muita umidade favorecem a proliferação de fungos, ácaros, mofo, que afetam demais nosso sistema respiratório, Isso pode causar ou agravar doenças como a asma, bronquite, infecções respiratórias, ou seja, o ambiente em que a pessoa vive impacta diretamente, na saúde dela, Nossa, Júlia, ouvir isso dá um aperto no coração. É entender que o perigo está no chão onde a criança brinca e no ar que ela respira dentro da própria casa. É o que chamamos de determinantes sociais, Onde você mora dita como você adoece. E pegando esse gancho, tem um desafio enorme que é o próprio terreno do bairro. Tem aquela área, o alto da linha, onde o solo é perigoso e pode deslizar quando chover forte. Júlia, como é que a equipe da saúde consegue monitorar essas famílias e agir antes que o pior aconteça? Qual é o plano para essas áreas de risco? Sim, é um desafio bem grande mesmo. Nesses casos, entra o trabalho da vigilância em saúde e da atenção básica, por meio das equipes das estratégias de saúde da família, medicina da família, entre outros.
Os agentes comunitários de saúde têm um papel muito fundamental para isso, porque eles fazem visitas frequentes, identificam quem são os mais frágeis, idosos, gestantes, pessoas com dificuldade de locomoção, crianças. A gente mapeia essas áreas e articula com a defesa civil. O objetivo é agir antes do problema acontecer. Não é só tratar a doença, é cuidar do território como um todo. Entender que ele não está tendo somente a doença, mas entender como é que o ambiente ele está agindo de acordo com aquilo tudo. Perfeito. Agora, Jane, a gente sabe que a saúde sozinha não consegue asfaltar rua ou colocar esgoto. Como é que a prefeitura pode unir a saúde, a educação e o saneamento para criar soluções de verdade na vila? O que dá para fazer agora e o que precisa de mais tempo de obra? Essa é a chave, né, Esther? Devemos adotar uma estratégia de intersetorialidade. Faremos um planejamento urbano integrado entre a saúde e o saneamento básico. A prefeitura deve mapear os locais com mais vulnerabilidade e levar o saneamento básico, priorizando essas áreas com mais carência. Desde o início, o foco do saneamento é para diminuir os índices de dengue, leptospirose e a diarreia infantil. Essas obras duram em torno de 1 ano e meio a 3 anos, mas são o único jeito de dar dignidade definitiva para Vila Horizonte. Verdade, Jane. Como dizem na saúde coletiva, saneamento é o melhor remédio. É investir na base para não lotar o hospital depois. E para a gente fechar, Jane, tem a questão do acesso. Se a rua é de terra, cheia de lama e não tem ônibus, como é que uma mãe leva o filho para o posto? De que forma essa falta de transporte e insegurança acaba tirando o direito básico dessas pessoas de serem atendidos? Agentes comunitários e braços direito, né, da comunidade para poder estar na rua e chegar a essas pessoas que não têm acesso. Também podemos disponibilizar transportes menores, carros e vans que consigam trafegar nessas ruas de terra para buscar os pacientes que têm exames, consultas e levar as crianças para sua vacinação. É garantir que o SUS seja para todos, sem exceção. Eu saio desse episódio entendendo que, para eu ser uma boa fonoaudióloga lá na frente, eu preciso entender todo esse contexto social antes. Saúde se faz com asfalto, água limpa e, principalmente, ouvindo a comunidade. Júlia, Jane, de coração, obrigado por iluminarem este tema com a gente. E para você que ficou com a gente no fone de ouvido até agora, muito obrigada. Que a gente aprenda a olhar para o território como a Vila Horizonte, com mais empatia. Eu sou Esther e a gente se encontra no próximo episódio.